Olá, meu nome é Uli Biaggetti, eu trabalho com confeitaria italiana e hoje eu vou ensinar para vocês algumas preparações de base da confeitaria italiana. A gente vai começar por uma base de torta, de bolo. Torta na Itália quer dizer bolo. E essa preparação chama pão de Espanha, que aqui no Brasil seria como se fosse o pão de ló. É uma massa bem levinha, que a gente trabalha com método espumoso. E ela serve para vários tipos de preparações na Itália. Então a gente serve para a gente montar um bolo, montar uma torta, ou serve como base para semifredos, para sobremesas frias, para fazer qualquer tipo de preparação que leve uma massa bem levinha. Então aqui a gente vai começar trabalhando os ovos e o açúcar. Para que seja uma massa perfeita, para que seja um pão de ló bem fofinho e bem leve, que é o que a gente quer no resultado dessa massa, a gente precisa trabalhar muitos ovos junto com açúcar. Então, assim, o volume correto inicial dele, dessa preparação, a gente tem que pensar que o resultado final que a gente quer, quando a gente para de trabalhar esses ovos, é 6 vezes a altura, entendeu? Ele tem que crescer 6 vezes o volume inicial. Então a gente começa aqui pelos ovos. As quantidades depois vão estar todas na descrição da receita. E o açúcar. O açúcar, gente, é o açúcar refinado mesmo, tá? Essa receita ela não precisa de ser um açúcar mais levinho, aquele mais em pó, que é o açúcar de confeiteiro. Pode ser o açúcar refinado. Então a gente vai começar batendo numa velocidade um pouco menor. Então a gente vai aqui para a velocidade número 2. Começou a espumar, a gente já pode ir aumentando um pouquinho a velocidade. Então daqui do 2 eu já vou passar para o 4. A gente vai bater essa mistura aqui de ovos e açúcar por mais ou menos uns 15 minutos. Já deu uma crescidinha maior, a gente já aumenta mais um pouco. Aqui separado eu tenho as gemas, porque ali primeiro eu comecei a bater junto com o açúcar e os ovos inteiros, e aqui eu tenho separado uma outra quantidade de gemas. Nessas gemas eu já vou misturar o que eu vou saborizar. Então assim, você pode usar fava de baunilha, você pode usar pasta de baunilha, e tem muitos confeiteiros na Itália que têm o costume de usar as duas coisas, a baunilha e a raspa de limão siciliano, que dá um perfume ainda maior para essa massa. Eu aqui só vou utilizar a baunilha. Eu estou utilizando a pasta de baunilha da Pregel Tahiti. Olha como ela é linda, perfeita, cheia de sementinhas. Então eu vou misturar o meu aroma aqui nas gemas. Se você estivesse usando a raspa de limão ou somente a sementinha da fava, era aqui também que você ia misturar. Se você olhar, olha, já está bem espumoso, então é agora que é a hora que eu começo a iniciar a colocar as gemas separadas, aos poucos.
posso aumentar. Para a gente conseguir uma boa aeração, a gente precisa mesmo desse tempo, tá? Se você estiver usando aí uma boa máquina, uma boa planetária, você vai utilizar de 12 a 15 minutos. Dá para fazer na batedeira de mão, mas vai demorar um pouco de mais tempo. Então você pode ficar aí bastante tempo segurando aí a planetária, a sua batedeira de mão, até ficar 6 vezes maior o volume. Então aqui eu já vou ligar o meu forno. Eu estou utilizando um mini turbo da Victory. É um forno de sistema ventilado. E aqui eu vou colocar o meu forno a 180 graus. E aqui eu coloco o meu tempo. 20 minutos. Aqui eu tenho dois tipos de farinha. Na verdade, eu tenho um tipo de farinha, que é a farinha 00, que é a farinha mais leve para fazer esse tipo de preparo. E eu tenho também a fécula de batata, tá? A gente vai ter que misturar essas duas coisas. Então, para que eu tenha um resultado melhor, que minha massa fique mais leve, tenha uma performance melhor, eu preciso peneirar no mínimo 2 vezes essa farinha com a fécula. Por quê? Porque as duas têm dois pesos diferentes, são duas coisas diferentes. Uma é bem mais leve e outra é mais grossa. Então, para que isso se junte muito bem, se misture muito bem, a gente peneira pelo menos 2 vezes. Então, aqui eu já peneirei uma vez na primeira passagem e agora aqui eu vou peneirar a segunda vez. Gente, isso é uma dica que faz toda a diferença na hora do resultado da massa. Ela fica muito mais levinha se ela se misturar muito bem essas duas farinhas. Essa é uma massa que ela não leva fermento e a gordura que ela tem é só a gordura das gemas. O que vai ajudar a nossa massa a crescer realmente é esse trabalho que a gente está fazendo aqui de aerar os ovos. Então eu já tenho quase aqui o volume que eu preciso. Então eu vou diminuir a velocidade aqui da minha batedeira, da VixiMade, para que quando eu for colocar essa farinha, não espirre tudo de uma vez. Então eu vou colocar isso aqui em 2 partes. Bem devagar no levinho, para a gente também não desmontar essa massa. Vamos dar uma paradinha aqui pra gente tirar a farinha que ficou nas laterais.
Então, com a ajuda de uma espátula, a gente tira aqui nas laterais para não ficar nenhuma farinha grudada. Viu que já está tudo incorporado, a farinha já está incorporada? O que a gente vai fazer para finalizar? A gente vai dar só mais um golpe bem rápido. Então a gente passa aqui a batedeira agora para o mais rápido. E pronto. Esse é o resultado da massa, ela está bem espumosa, ó. Ó como ela é líquida, ela tem leveza. Então aqui eu já untei, enfarinhei a minha forma. E vou colocar essa massa bem leve, tá? Não vou fazer movimentos pesados e bruscos, porque a gente não quer diminuir essa aeração. Quando a gente quer trabalhar, por exemplo, uma sobremesa que ela vai na geladeira, que é uma torta ou um bolo gelato, né, um bolo sorvete, o ideal é usar esse tipo de massa. Porque quando ela vai para a geladeira, ela vai continuar levinha, não vai ficar pesada e nem endurecer tanto quanto uma massa amanteigada. Então essa é a massa certa para fazer sobremesas frias. Vamos lá, nada de dar aquelas batidas, sabe, que a gente dá assim para sentar a massa, porque a gente não quer tirar esse ar. Então aqui a gente só dá uma ajeitadinha aqui de leve. Então, ó, nossa massa já tá aqui dividida. Essa quantidade dá para uma forma de 25 e uma forma de 20. Então agora meu forno já chegou na temperatura. Lembrando, gente, que esse forno da Victory, como ele é sistema de ventilação, é um mini turbo, então geralmente as massas elas assam mais rápido, até 30% do tempo. Ela é mais rápida, então por causa do sistema de ventilação, que a distribuição é melhor do calor, então a gente tem aí uma rapidez maior para assar as massas. Para retirar da forma, eu só vou dar passo um pouquinho a espátula, uma faquinha assim pronta aqui do lado. E eu vou passar para um papel manteiga, para que não grude essa parte de cima e eu machuque essa parte de cima do meu bolo. O que eu faço? Eu coloco um pouco de farinha, de açúcar, açúcar refinado normal. Assim eu evito de grudar quando eu for passar para o papel manteiga. Sabe aqui.
aqui no fundo a gente também passa bem de levinho uma espátula, só para soltar. Olha, aqui a gente já percebe a maciez e a leveza da massa, olha o toque. Gente, já vou retirar aqui a minha segunda massa. Lembrando que esse mini turbo da Victory, ele tem espaço para 5 assadeiras e todas elas assam por igual por causa do sistema de ventilação. Muito levinha, gente, o toque, ela é bem fofinha. Então, mesmo sistema, tá? Aqui para eu poder tirar da assadeira e passar para o papel manteiga sem que ele grude e deforme essa minha parte de cima, a gente joga açúcar, assim ele não vai grudar no papel manteiga. Então aqui, ó, de levinho eu vou passar uma espátula sem ponta ou uma faquinha sem ponta, que é para não machucar a massa. Gente, esse processo a gente já faz logo quando tira do forno. Ok. E aqui novamente, tá? Não vamos tirar com força, porque a gente vai destruir a massa. Aqui a gente passa bem de levinho também a espátula, pegando somente essa parte de baixo do fundo da assadeira. Então, olha, gente, agora deu uma esfriadinha a minha massa e eu só vou virar ela para vocês para mostrarem aqui como é que é quando a gente coloca o açúcar por cima, para mostrar que a massa não grudou. Ó, vendo? Não tirou a casquinha. Vamos ver se dá para virar essa daqui também. Já tá fria já. Vamos lá. Farelinha normal, tá, gente? Que fica na lateral. Depois é só a gente retirar o excesso aqui. A massa tá pronta. Então, se você for fazer um bolo, se você quiser montar esse bolo recheado, nas quantidades que eu coloquei, que eu vou colocar para vocês na receita embaixo, é só vocês duplicarem. Se for por uma forma de 25, ou a mesma receita com a mesma quantidade, se vocês forem fazer 2 formas de 20. Então eu vou cortar para vocês verem a textura, como que é a massa por dentro.
É bem levinha, ela inclusive precisa de umedecer bem pouco essa massa, porque ela já é bem leve, fina e bem fofinha. Gente, então essa foi a primeira receita de base da confeitaria italiana. Eu estou aqui na cozinha experimental da Frigo. Eu gostaria muito de agradecer a Frigo e a Lapel, Grupo Frigo. Todos os utensílios e todos os equipamentos que eu utilizei, a batedeira KitchenAid, o forno Vittori, todos os acessórios, vocês encontram aqui na Frigo. São mais de 20 mil itens e mais de 5 mil itens para confeitaria e panificação. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.